De volta, a gente vai a Fundão mostrar uma produção de camarão marinho em estufa. Uma iniciativa de dois irmãos que vieram de Belém e um amigo que é aqui do estado. Eles perceberam que o Espírito Santo tinha um bom mercado para a produção de camarões. Estamos em Praia Grande, pertinho do mar. Mas aqui os camarões são criados em tanques, dentro de estufas. Ao todo, são 15 tanques e uma produção de 1.000 quilos de camarão todo mês. Os filhotes de camarão, ou pós-larvas, como são chamados, vêm do Rio Grande do Norte, no Nordeste. Chegam de avião nessas sacolas. Cada uma tem cerca de 10.000 camarões. A transferência para os tanques tem que ser cuidadosa. É preciso acrescentar água aos poucos para equilibrar a temperatura e o pH da água. Aí a gente pega a nossa água e coloca, vai fazendo inóculo de pouco em pouco dentro da água de dentro da sacola. Aí assim a gente deixa um tempo para ela ir curtindo os parâmetros, e os parâmetros chegam todos no mesmo ponto. Aí depois a gente vem com a sonda multiparâmetros, a gente conseguir saber se o pH já está próximo ou igual ao do tanque. Feita a transferência, os camarões ficam no tanque berçário por aproximadamente 30 dias. Em seguida, vão para o tanque de engorda, onde ficam de 2,5 meses a 3 meses até alcançarem um ponto de abate, que é de 10 a 12 gramas. O sistema de produção usado aqui é o de biofloco. O biofloco ele é um agregado microbiano que se junta às partículas suspensas dentro do tanque. Por exemplo, as excreções dos camarões, resto de ração, fica suspenso dentro do tanque, fica dentro do tanque e bactérias se agregam a esse floco para formarem os bioflocos. E aí as excretas e o resto de ração torna-se um alimento para o camarão de novo. Isso faz a gente diminuir nossa conversão alimentar. Então esse sistema, além da gente não precisar de um volume de água muito grande, porque a gente não precisa renovar, a gente consegue usar a mesma água sempre. Porque essas bactérias que estão dentro do tanque atuando conseguem renovar essa água o tempo todo. O resíduo do camarão solta amônia, que é tóxica, e ela precisa ser transformada em outras substâncias que não sejam. Bactérias específicas fazem esse trabalho. E para que tudo isso aconteça, o sistema tem que ter muito oxigênio. Por isso, os tanques têm os aeradores. A gente precisa aí de uma oxigenação muito boa para a gente conseguir fazer a oxidação de tudo que tem dentro do tanque. E a gente precisa de alguns outros elementos. Uma fonte de carbono, a gente precisa do Epsin G2 também, que é um probiótico. Então, a gente precisa fazer a utilização deles para a gente conseguir manter essas bactérias ativas dentro dos tanques. Então, a fonte de carbono, por exemplo, que a gente utiliza aqui é o melaço. Então, a gente pega o melaço de cana, introduz dilui, joga no tanque, e aí a gente consegue colocar fazer uma relação de carbono e nitrogênio de 15:1, e aí essas bactérias, que são as bactérias heterotróficas, elas ficam lá dentro conseguindo comer esse carbono e o nitrogênio que já tem dentro do tanque. O camarão produzido aqui é do tipo cinza, ou camarão marinho, que no ambiente natural vive no mar, na água salgada. Por isso, a água dos tanques precisa passar por um tratamento para ficar bem parecida com a água do mar. Então, para isso, a gente precisa fazer um equilíbrio, um balanço iônico, para a gente sempre chegar próximo ao balanço iônico que existe no mar. A gente pega os sais majoritários. Dentro do mar, por exemplo, a gente tem os 3 principais sais majoritários, que são o magnésio, o cálcio e o potássio, são os 3 íons. Eles têm uma relação de 1:3:1. E aí aqui dentro dos tanques a gente tenta fazer isso para ficar o melhor crescimento do camarão. Camarão gosta de água quentinha. A temperatura ideal, que permite uma engorda adequada, varia de 28 a 32 graus. Por isso, a estufa costuma ser bem quente. No dia em que fizemos a visita, o termômetro marcava mais de 40 graus. O calor da estufa passa para a água, que mantém a temperatura adequada mesmo durante a noite e em dias mais frios. O controle da temperatura, o biofloco, a oxigenação, tudo isso junto permite a intensificação da produção. Em tanques tradicionais, a gente tem 15 camarões por metro quadrado, mais ou menos. E aqui hoje a gente está em 300 camarões por metro quadrado, ou seja, é muito maior. E aí a gente consegue, justamente porque a gente consegue colocar dentro do tanque o ideal deles, né? Quem trouxe todo esse conhecimento para o cultivo de camarão em Praia Grande foi o Renato, que é formado em engenharia de pesca e estava fazendo mestrado em aquicultura tropical, quando o irmão mais velho o chamou para morar aqui no Espírito Santo. Os dois são do Pará. O Rômulo veio para o estado há 4 anos e depois decidiu trazer o irmão para realizar o sonho da família.
O Alexandre Alves, que é engenheiro de produção, também entrou na sociedade. Eles fizeram um plano de negócio e viram que, mesmo tendo que comprar a pós-larva e a ração no Nordeste, o preço do camarão aqui no estado compensava o investimento. Sem falar que há muito espaço para crescer nesse mercado. A gente tem hoje uma cadeia ainda relativamente muito fraca se comparada até com outros pontos do Sudeste, por exemplo, com São Paulo, com o Rio principalmente. A gente está numa região de costa, onde tem muitos restaurantes. A gente tem um povo muito acostumado a comer a muqueca aqui, por exemplo, que é um prato muito típico daqui, que leva camarão na maioria das vezes. Então a gente tem muita demanda e a gente ainda tem muito pouca oferta. O trio decidiu investir em um produto diferenciado. O diferencial a gente se preocupa com a textura do camarão, a gente não leva nenhum tipo de conservante, além de toda essa questão de licenciado, 100% licenciado. Então a gente tenta gerar valor, agregar valor a esse produto dessa forma. Um camarão que a gente consegue passar para o cliente a rastreabilidade dele, de onde ele veio, qual lote que ele veio, qual estado, qual tipo de ração, qual ração, quando ele saiu, como ele foi despescado, quanto tempo ele ficou na caixa de despesca. A gente deixa um tempo exato, a gente tem um estudo para isso, quanto tempo a gente deixa ele dentro do gelo para que ele tenha a textura perfeita para que seja comido. A gente entrega, geralmente, esse camarão 6 horas depois da despesca para o consumidor final. Então isso tudo faz com que a textura do camarão, o gosto do camarão seja diferenciada. Outra preocupação é com as licenças ambientais e o reaproveitamento da água, para não haver desperdício. O ponto que a nossa água chega mais próxima do rio é 70 metros do rio. Então a gente nunca joga essa água de novo de volta. A gente faz a utilização aqui dentro do Epicin G2, que é um probiótico, por exemplo, que ele limpa essa água. Então as bactérias que estão aqui dentro, às vezes se a gente for fazer uma análise de água do rio e a nossa água, é capaz que a nossa água esteja melhor do que a água do rio. Então a gente nunca utiliza. Como a gente gasta um dinheiro para a gente manter essa água boa, a gente não pode jogar ela fora porque a gente está jogando dinheiro fora junto. Então a gente tem que sempre trazer ela de volta. Atualmente, toda a produção é vendida para restaurantes, cerimoniais e para o consumidor final também. Todo mês é feito o abate. O preço varia entre R$ 30 e R$ 35 o quilo. Por enquanto, a produção mensal é de cerca de 1.000 a 1.100 quilos, mas já há planos ambiciosos de expansão. A gente tem hoje 2 estufas aqui, elas são geminadas, né? A gente tá com uma expansão agora que a gente está querendo pular para 3.000 quilos mês. Para isso a gente vai construir aqui mais 3 estufas, elas vão ter um tamanho diferente, vai ter um interior também, um design diferente de interior. Mas a gente pretende expandir, sim, já nesse primeiro semestre de 2021. A gente quer triplicar praticamente a nossa produção. E sim, a gente tem vontade, hoje a gente tem capacidade aqui, um potencial de crescimento para a gente produzir 25.000 quilos num mês. A gente quer explorar esses 25.000 quilos aqui no mês, atender a Grande Vitória, muito provavelmente nem a Grande Vitória a gente vai conseguir atender. E a gente também pensa em outras expansões, a gente já tem um terreno comprado em outra região mais afastada para que a gente consiga aumentar muito a nossa produção. O consumo per capita está aumentando, a gente vê isso historicamente. Então, além desse aumento, a pesca extrativista está caindo e a aquicultura tem que crescer, né? A forma de se criar vai ser pela aquicultura.